17 de março de 1929. Ainda não tinha clareado de vez no sertão de Pernambuco quando o sino da capela de São Bento do Quixadá tocou pela última vez. Quem ouviu jura que foi um toque diferente, mais comprido, como se o próprio sino soubesse. Meia hora depois, a capela inteira era uma coluna de fogo. E do lado de dentro, 42 pessoas ainda rezavam. Do alto de uma colina, a uns 200 metros da estrada que leva para a Serra Talhada, 3 homens pararam os cavalos. Chapéu de couro, cartucheira cruzada no peito, rifle apoiado no cepo. Ficaram calados olhando aquela coluna preta subir contra o céu cor de sangue. Um deles, o mais alto, apertou a rédea com força até a mão ficar branca. Porque naquele fogo, sem ele ainda saber direito, estava sendo queimada a única coisa que ele ainda tinha do passado, e o único pecado que ele jurou, quando menino, que um dia ele ia cobrar. Mas isso você só vai entender mais tarde. O que você precisa saber agora são 3 coisas. A primeira é que o coronel que mandou atear aquele fogo, um homem chamado Teotônio Albuquerque, fazendeiro de Garanhuns, tinha exatamente 3 dias de vida quando ordenou aquilo. Ele ainda não sabia. Tomou café na varanda, riu com os capangas, pediu mais um gole de cachaça. 3 dias depois, ia estar algemado a uma viga rezando para morrer rápido. A segunda é que, entre aqueles 3 homens parados na colina, havia um que conhecia o nome do coronel desde menino. Conhecia a cara. Conhecia o modo de andar. E tinha esperado 25 anos para encontrar ele de novo. E a terceira? A terceira é um terço. Um terço velho, de miçanga escura, que naquele domingo de manhã estava no pescoço de uma menininha de 7 anos chamada Mariquinha. Ela saiu viva da capela por uma janela baixa, com aquele terço apertado na mão suada. Correu 4 quilômetros descalça pela caatinga. E aquele terço, sem ela saber ainda, ia parar na mão de um homem que ela nunca tinha visto na vida. Um homem que, ao receber aquele rosário, ia derramar a primeira lágrima que chorava em 25 anos de sertão. Esse é o causo da capela queimada de São Bento do Quixadá. Causo que a escola nunca contou. Causo que os avós de Pernambuco preferiam morrer com ele na boca do que passar pros netos. Mas aqui, na nossa rede, a gente conta tudo. Acende uma vela, serve um café e cerra os dentes. Porque o que vem a seguir não é para fraco. São Bento do Quixadá era uma cidadezinha de quase nada. Se você procurar no mapa de hoje, não acha mais com esse nome, porque depois de 1929 ela foi rebatizada, e depois de 1942 ela foi engolida pelo município de Floresta. Mas naquela época, ela era uma vila de umas 400 almas, plantada no meio do Caatingal, a uns 10 quilômetros do rio Pajeú. Tinha a rua principal com 7 casas de um lado e 8 do outro, o botequim do Joaquim, um caboclo gordo de bigode ralo, que servia cachaça de rapadura e ouvia todas as fofocas, a ferraria do Mané Veado, a venda do seu Antônio, e, bem no meio, a capela de São Bento. Uma capela simples, de barro e telha, com 3 bancos de cada lado e um altar pintado de azul. O padre dali era o Frei Aparecido. 70 anos, cego do olho esquerdo por causa de uma facada que levou em 1908, em Triunfo, quando ele ainda era novato. Desde então, tinha vindo para São Bento do Quixadá e lá ficou. Conhecia nome, apelido, data de casamento e dívida de gado de cada alma da vila. Guardava os livros da capela debaixo do altar, num caixote de cedro que ele mesmo tinha feito. Quem morava ali, vivia do gado. Vaqueiros para todo canto, trabalhando pras grandes fazendas de Pajeú. E o vaqueiro mais respeitado da vila era o Zé Bolacha.
38 anos, seco de corpo, cara queimada de sol, olho claro que, dizem, herdou de bisavô holandês. Zé Bolacha não era o nome de registro dele, o nome era José Firmino Teixeira. Mas quando ele era menino, com 7 anos, tinha caído do jegue da mãe no caminho da feira, se sujado todo de farinha, e quando chegou em casa o pai deu uma gargalhada e disse: "Menino, tu tá parecendo uma bolacha empoeirada." E o apelido pegou. Zé Bolacha vivia da sua égua, do seu rifle, e da família, a esposa, Dona Mercês, e a filha, Mariquinha. Dona Mercês era parteira da vila, mulher de mãos firmes e reza antiga, já tinha ajudado a botar no mundo quase toda criança de São Bento que tinha menos de 15 anos. Mariquinha tinha 7, acabara de fazer primeira comunhão no Natal anterior, e não largava o terço de miçanga da avó paterna, que tinha morrido em 1927. A vida de São Bento do Quixadá era assim: missa de domingo às 8, feira de quarta, festa de São Bento em 11 de julho, gado subindo pra Serra Talhada em agosto. Coisa simples. Até que, numa quarta-feira de janeiro de 1929, chegou um desconhecido na vila, num cavalo baio, com 12 capangas atrás. Esse desconhecido se apresentou no botequim do Joaquim, Coronel Teotônio Albuquerque, de Garanhuns, proprietário da fazenda Boa Vista ali pertinho, que ele tinha comprado na semana anterior do velho Cândido Marques. Agora, tinha uma coisa estranha nessa compra. O velho Cândido tinha recusado vender a fazenda 3 vezes nos últimos 2 anos, porque a terra era do pai dele e do avô dele. Mas aí, em dezembro de 28, Cândido apareceu morto na própria sala, de um ataque do coração, segundo o médico de Floresta. Tinha 68 anos. O inventariante, um primo distante dele que morava em Garanhuns, vendeu a fazenda 3 semanas depois pro Coronel Teotônio por um preço bom. Bom demais. Na vila, ninguém falou abertamente, mas no botequim o Joaquim coçava a barba quando alguém mencionava o velho Cândido, e aquele gesto significava muita coisa. Coronel Teotônio era homem de 45 anos. Bigode preto aparado. Dente de ouro. Botas de couro lustroso que ele não deixava ninguém limpar, só ele mesmo. Chegou dizendo que ia modernizar a fazenda, criar gado zebu importado. Todo mundo aplaudiu, claro, porque coronel com terra quer dizer emprego, e emprego é bom. No primeiro mês, ele contratou 8 vaqueiros da vila, pagou bem. Parecia uma bênção. Mas aí começou. Primeiro, foi a taxa de passagem na estrada do gado. A estrada velha que saía da vila e cruzava a fazenda Boa Vista, a mesma estrada que os vaqueiros usavam desde sempre para levar rebanho até Serra Talhada, virou propriedade particular da noite pro dia. O coronel plantou uma porteira, botou 2 capangas armados, e começou a cobrar R$ 2.000 por cabeça de gado. Todo mundo teve que pagar ou fazer um desvio de 4 léguas por baixo da serra. Depois, foi o caprino do Mané Veado. Mané tinha uma cabra preta que costumava fugir pro pasto da Boa Vista. Sempre fugia, desde antes de o coronel comprar. Numa tarde, a cabra fugiu de novo. Mané foi buscar. O coronel, na varanda, mandou dizer que a cabra era dele agora, porque estava no pasto dele. Mané ficou vermelho, começou a protestar. 2 capangas puxaram o trabuco. Mané voltou para casa sem a cabra, e na mesma noite, começou a beber calado no botequim do Joaquim. 1 ano depois, morreu de fígado. Depois, foi o menino. Um menino de 10 anos, filho do seu Antônio da Venda, que passou perto da cerca do coronel e pegou uma laranja do pé que dava pro lado da rua. O capanga que viu prendeu o menino por um dia no galpão da fazenda.
Quando o seu Antônio foi buscar, o coronel riu: precisa aprender, seu Antônio. Laranja de pé de fazenda é do fazendeiro, não é de menino pobre. Soltou o menino com 3 chibatadas nas costas. Essa foi a terceira coisa. E foi a terceira coisa que fez o Frei Aparecido decidir visitar o coronel. Era uma segunda-feira de fevereiro. Frei Aparecido foi a pé, na poeira, com o breviário na mão, conversar cristamente com o Teotônio. A conversa foi sobre uma faixa de terra nos fundos da capela, 2 braças de terra, por onde passava a procissão de São Bento todo ano em julho. Essa faixa, legalmente, pertencia à diocese, mas na prática estava dentro dos limites da fazenda Boa Vista agora. O coronel queria comprar essa faixa. Queria fechá-la. Queria obrigar todo mundo, até a procissão, a pagar para passar pelo caminho novo. Frei Aparecido se recusou. Cordialmente, mas se recusou. Coronel, essa terra é de São Bento, não é minha para vender. E procissão não se paga. Procissão é de Deus. Teotônio acendeu um charuto, olhou pro padre de cima a baixo, e disse uma frase que o Joaquim do Botequim ouviu depois de um dos capangas, que contou bebendo: Frei, essa sua conversa de São Bento vai custar caro. Frei Aparecido voltou para a vila, contou para Dona Mercês, era ela que cuidava das roupas dele, e Dona Mercês contou pro Zé Bolacha, e Zé Bolacha contou pros vaqueiros no botequim. A vila começou a cochichar. Alguns diziam que era melhor mandar uma carta para a delegacia em Serra Talhada. Mas todo mundo sabia que o delegado de Serra Talhada era compadre de batismo do coronel Teotônio, tinha sido padrinho do primeiro filho dele em Garanhuns. Agora eu te pergunto, se você fosse o vaqueiro Zé Bolacha, sabendo que a lei estava comprada, que o delegado mais próximo era compadre do bandido, você ia brigar sozinho contra um coronel com 12 capanga? Comenta aí embaixo, eu quero saber mesmo. Porque é fácil a gente dizer agora, de longe, mas naquele tempo, naquele lugar, a coragem tinha um preço que poucos podiam pagar. Na sexta-feira daquela semana, dia 15 de março, Dona Mercês tirou do peito de uma arca o terço de miçanga que tinha sido da sogra dela, e passou pelo pescoço da Mariquinha. Esse terço, filha, já rezou em 3 velórios de gente boa. Em velório do seu bisavô, da sua avó Firmina e do seu tio Geraldo. Não perde ele nunca. Um dia você vai passar para sua filha também. Mariquinha prometeu. E guarde bem esse terço, esse detalhe que parece pequeno vai voltar nessa história, mas só lá no final. Naquela mesma sexta à noite, por volta das 10, um capanga do coronel chegou na porta da capela. Bateu 3 vezes. Entregou um bilhete pro Frei Aparecido e saiu sem falar. O bilhete tinha uma linha só. Se até domingo depois da missa o senhor não me assinar o papel da faixa de terra, Frei, vai sobrar para mais gente que o senhor. T.A. Frei Aparecido leu o bilhete, releu. Depois acendeu um fósforo e queimou o bilhete na lamparina. Não mostrou para ninguém. Não contou para Dona Mercês, não contou pro Zé Bolacha, não contou pro sacristão. Guardou aquele peso dentro do peito cego dele. Era sexta à noite. Sábado passou tranquilo. Ele confessou 10 pessoas, rezou o terço com as beatas, almoçou uma galinha caipira com a Dona Firmina da esquina. Dormiu cedo. No domingo de manhã, às 7h30, começou a bater o sino da missa de 8. O sino bateu 36 vezes, como sempre batia. Dona Mercês chegou cedo, com a Mariquinha pela mão. Zé Bolacha não estava, tinha saído na sexta pra Serra Talhada comprar caixa de munição, que era coisa que vaqueiro tinha que reabastecer de tempos em tempos. Ia voltar só na segunda à tarde.
Às 8 em ponto, Frei Aparecido subiu pro altar. Abriu os braços. Sorriu para as 60 pessoas que tinham entrado na capela. Não sabia, ou talvez soubesse, que era a última missa que ele ia rezar nessa vida. A missa começou como sempre. Frei Aparecido tinha escolhido o sermão da multiplicação dos pães. Era o evangelho daquele domingo. Ele gostava desse trecho porque, dizia ele, no sertão a gente entende multiplicação melhor do que em Jerusalém, porque aqui a gente sabe o que é ver um pão virar refeição de 6. Dona Mercês sentou na primeira fila, do lado esquerdo, com Mariquinha do lado dela. Mariquinha apertava o terço de miçanga entre os dedinhos. Era um hábito que ela tinha pegado da avó. Apertava, largava, apertava de novo, quase sem perceber. A sacristia ficava atrás do altar. Era uma salinha estreita, de 3 metros por 2, com uma porta que dava para a varanda dos fundos da capela. Essa porta, num domingo comum, ficava destrancada. Naquele domingo, às 7h55 da manhã, 2 capangas do Coronel Teutônio tinham entrado pela varanda dos fundos e estavam esperando na sacristia. Trancaram a porta por dentro. Tinham recebido uma ordem clara: ninguém sai por aqui. Enquanto isso, do lado de fora da capela, 4 outros capangas, comandados pelo próprio Teutônio, empilhavam madeira seca, lenha de juazeiro, que pega fogo rápido e queima quente, contra a parede dos fundos. Quando a pilha chegou na altura da janela do altar, derramaram em cima 2 latões de querosene. Depois pregaram tábuas grossas sobre a janela principal, a única outra saída do corpo da capela além da porta da frente e da sacristia. Na porta da frente, os outros 6 capangas esperavam, com um rifle na mão. Quando Frei Aparecido estava na metade do sermão, sentiu o cheiro primeiro. Cheiro de querosene queimando com madeira. Olhou pro fundo da capela e viu a fumaça cinza escorrendo pela frincha do telhado de telha. Entendeu na hora. Interrompeu o sermão, ergueu a voz tanto quanto aquela voz cansada conseguia, e gritou: "Meus filhos! Correm para a sacristia, pela porta de trás. Agora!" Foi pânico imediato. Os 60 se levantaram, banco empurrando banco, criança gritando. A primeira leva correu para a sacristia. Encontrou a porta trancada. Deu murro, gritou. Do outro lado, os 2 capangas escutaram os gritos, trocaram olhar, e não abriram. A ordem era a ordem. Frei Aparecido entendeu e correu para a porta da frente. Abriu. Viu os 6 capangas. Viu o trabuco apontado pro peito dele. Fechou a porta. Voltou. A fumaça agora estava densa. O telhado já tinha começado a estalar. As tesouras de madeira, depois de 40 anos, cediam rápido. Em 5 minutos, aquilo ia cair. Dona Mercês pegou a Mariquinha no colo. Correu para trás do altar. Tinha ali, baixinha, a janela do sineiro, uma janelinha estreita, por onde o sineiro de madrugada entregava o pão das beatas que vinham rezar antes da missa. A janela tinha uns 40 centímetros de largura. Só criança cabia. Dona Mercês botou a Mariquinha na janela. "Passa, filha. Passa e corre. Corre pra Caatinga, foge pra Serra Talhada, não para até achar gente." Mariquinha passou. Ficou do lado de fora, descalça, de vestidinho branco da missa, com o terço apertado. Olhou para trás. A mãe estava tentando passar também, mas os ombros de Dona Mercês eram largos, de mulher que carregou o filho nas costas a vida toda. Ela forçou, raspou a pele, sangrou. Não passou. Dona Mercês olhou nos olhos da filha pela última vez. Mariquinha tinha 7 anos, e vai lembrar daquela cara pelo resto da vida. A mãe disse só uma coisa:
Reza por nós, filha. Reza. E empurrou a filha para longe da janela. Corre. Mariquinha correu. Correu pelo quintal dos fundos, pela cerca de palha que dava para Caatinga, correu pela trilha de cabra. Correu 4 quilômetros, descalça, pelos espinhos, com o terço apertado tão forte que quando ela finalmente parou o terço tinha marcado a palma da mão dela em 3 lugares. Ela correu até a estrada principal de Serra Talhada. Lá, encontrou uma comitiva de tropeiros de Juazeiro do Norte, de 8 homens. Entre eles, um homem chamado Ivo de Pedra, que conhecia o Zé Bolacha de Serra Talhada. Mariquinha só conseguiu dizer 3 palavras antes de desmaiar: capela, fogo, mamãe. Na capela de São Bento do Quixadá, o telhado caiu 3 minutos depois. Frei Aparecido morreu abraçado com um menino de 5 anos, filho do ferreiro Mané Veado, tentando cobrir o menino com a batina. Dona Mercês morreu de pé, perto da janelinha do sineiro, com as mãos ensanguentadas de tentar arrancar os batentes. Outras 40 pessoas morreram dentro. Só 8 saíram vivas, e todas eram crianças pequenas o suficiente para caber naquela janelinha. Foi Dona Mercês, antes de morrer, que empurrou todas elas pela janela. A Mariquinha foi a penúltima. A última foi uma beba de 3 anos que Dona Mercês tinha ajudado a trazer ao mundo em 25, e que ela reconheceu no meio da fumaça. Zé Bolacha voltou na segunda-feira às 2 da tarde, na égua cansada de Serra Talhada. Viu a coluna de fumaça fina ainda saindo das ruínas a 3 quilômetros de distância. Esporeou a égua. Chegou na vila e encontrou a capela desabada, os corpos sendo retirados pela gente de floresta que tinha chegado com carroça de madrugada. Procurou a Mercês. Procurou a Mariquinha. Um homem apontou. Ivo de Pedra tinha trazido a menina de volta na mula, no domingo à tarde, e ela estava na casa da Dona Firmina, da esquina, deitada numa rede, com os pés enfaixados e o terço ainda apertado na mão direita. Zé Bolacha entrou na casa. Viu a filha. Não falou. Sentou ao lado da rede, passou a mão na testa dela. Mariquinha abriu os olhos, viu o pai, e abriu a boca para falar alguma coisa, mas não saiu som. Os dois ficaram assim, olhando um pro outro, por quase 1 hora. Zé Bolacha não disse uma palavra por quase um dia inteiro. Dormiu no chão ao lado da rede da filha. Na terça de manhã, se levantou. Tirou do cano da chaminé o rifle Winchester dele, aquele mesmo que ele tinha comprado em 22, com a herança do pai, e 3 caixas de munição. Montou na égua. Abraçou a filha. Não falou para ela aonde ia, e ela não perguntou. Saiu da vila antes do meio-dia. Mas o Zé Bolacha não ia sozinho atrás do coronel. Ele sabia que sozinho, com 12 capanga armado, ele ia virar o 13º morto. Ele cavalgou 18 léguas até um lugarejo chamado Jatobá, perto do São Francisco. Lá vivia, escondido, um coiteiro velho chamado Joaquim Preto. Quem tivesse assunto com o bando de Lampião, procurava Joaquim Preto. E o Zé Bolacha tinha assunto. Joaquim Preto ouviu. Coçou o queixo. Perguntou: "Tu tem algum trocado para pagar o capitão?" Zé Bolacha falou: "Tenho meu rifle, minha égua e minha palavra. Se o capitão quiser o rifle e a égua, entrego. Mas a palavra eu pago com o corpo, se precisar." Joaquim Preto riu. Cabra brabo. E escreveu um bilhete. 3 dias depois, em um rancho escondido perto de Tacaratu, o bilhete chegou na mão do capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Estavam ele, Maria Bonita, e uns 18 homens do bando descansando ali. Lampião abriu o bilhete. Leu. Leu de novo.
Passou o bilhete, sem dizer nada, pro seu braço direito, um cangaceiro de 35 anos, barba aparada, de olho esverdeado, chamado Tercílio Ferraz, apelidado Corisco do Sul, porque era raio no gatilho, embora não fosse o Corisco famoso, aquele era outro. Tercílio era o segundo em comando do bando desde 23. Tercílio leu o bilhete. No bilhete tinha o nome da vila, da vítima, da morta, e o nome do coronel que mandou atear, Teotônio Albuquerque, de Garanhuns. Tercílio releu. Depois releu de novo. Depois ficou olhando para a palavra, Albuquerque, uns 5 minutos, em silêncio. A mão dele, que segurava o bilhete, começou a tremer. Não tremia desde os 9 anos de idade. Lampião olhou pro seu braço direito, e pela primeira vez em 10 anos de bando, viu o Tercílio Ferraz tremer. Nem em fogo cruzado com a volante do tenente João Bezerra, em 27, isso tinha acontecido. Lampião disse, baixinho, só pra ele: tu conhece o sujeito, Tercílio? Tercílio levantou o olho do bilhete. Olhou pro capitão. E respondeu uma frase só: conheço desde antes de saber amarrar sandália, capitão. E aí, meu amigo, aí é que a história fica grossa. Porque o que o Tercílio contou pro Lampião naquela noite, no rancho perto de Tacaratu, foi um segredo que ele tinha carregado sozinho desde 1904. Um segredo de 25 anos. Mas você só vai entender o peso desse nome, Teotônio Albuquerque, quando a gente chegar lá na fazenda, e eu te prometo que vai valer a pena. E aquele terço de miçanga da Mariquinha, aquele que ela apertou na janelinha do cineiro? Ele ainda vai voltar nessa história, mas só lá no último ato, e no lugar mais inesperado possível. Antes da gente seguir pra vingança, me responde uma coisa aqui nos comentários. Quem de vocês já ouviu dos avós, do pai, da mãe, uma história parecida com essa? Daquelas histórias que ninguém quer contar depois das 10 da noite. Se já ouviu, deixa um fogo de emoji aí embaixo, que eu quero saber o tamanho da nossa rede de guardiões de caos. Naquela noite, o Lampião mandou acordar o bando inteiro. 40 homens. Saíram às 3 da madrugada de quarta, rumo a Garanhuns, pelo Carreiro Baixo, pelas terras da Serra do Pajeú, para evitar a volante. Tercílio cavalgou a noite toda sem dizer uma palavra, na frente do bando, os olhos no horizonte, a mão direita descansando no cabo do rifle. O Zé Bolacha cavalgava atrás dele, num cavalo que o Joaquim Preto tinha emprestado. Também calado. Na quinta-feira, antes do galo cantar, chegaram. No dia seguinte, antes do galo cantar, a fazenda Boa Vista, do coronel Teotônio, já tinha 40 bacamartes apontados para a porteira. E o coronel Teotônio acordou pro som de um assobio que ele conhecia bem, um assobio de 3 notas, longo curto longo, que todo sertanejo sabia reconhecer na hora. Era o assobio que o bando de Lampião usava para avisar: a festa começou. Os 4 sentinelas do coronel estavam dormindo no alpendre do galpão principal. Bebiam desde as 10 da noite. O Lampião mandou 4 homens seus, entre eles o Volta Seca, que todo mundo conhece, e um cabra novo chamado Moita, renderem os sentinelas calados. Sem um tiro. Os sentinelas acordaram com o cano do rifle frio no pescoço, e não tiveram coragem nem de engolir saliva. Foram amarrados nas colunas do alpendre e amordaçados com pano. O resto dos capangas dormia no galpão de trás. 8 homens. O bando cercou o galpão, trancou a porta por fora com uma viga, e esperou. Lampião era estrategista, ele não queria tiroteio na casa grande, porque podia ter mulher e criança inocente. Primeiro garantia os capangas. Teotônio saiu na varanda com um trabuco na mão,
vestido só de camisola de linho branco, descalço, cabelo desgrenhado. Ele tinha acordado com o assobio. Ainda não tinha entendido direito. Quando pisou na varanda e olhou pro terreiro, viu. No meio do terreiro, iluminado pela luz branca da lua que ainda estava alta, tinha um homem parado. Chapéu baixo. Cartucheira cruzada. Rifle Winchester apoiado no ombro esquerdo. E atrás dele, em formação de leque, 39 cangaceiros. Trabuco, rifle, parabellum. Arma brilhando no luar. Teotônio quis levantar o trabuco. Lampião falou, sem mover um músculo. Se o senhor levantar essa peça, coronel, o senhor vai ter o último pensamento da sua vida sendo: eu devia ter ficado na cama. Abaixe. Teotônio abaixou o trabuco. Devagar. Lampião continuou: meu nome, o senhor sabe. Eu sou o capitão Virgulino Ferreira. Mas quem veio cobrar o senhor hoje não sou eu. É outro. Está aqui. Do leque de cangaceiros, um homem deu um passo à frente. Chapéu baixo também, mas ergueu quando se aproximou. A luz da lua bateu na cara dele. Tercílio Ferraz. Barba aparada. Olho esverdeado. 35 anos. E Teotônio, que ia falar alguma grossura, emudeceu. Porque Teotônio Albuquerque reconheceu a cara na hora. Reconheceu pelos traços do irmão dele, o Joaquim Albuquerque, que ele mandou matar em 1904, numa disputa de herança sobre uma fazenda em Bom Conselho. O Joaquim tinha um filho de 9 anos na época. Um menino de olho claro. Tinha desaparecido no dia do enterro. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. A família inteira achou que o menino tinha morrido de fome no sertão. O menino não morreu. O menino fugiu. Andou 6 dias pelo Caatingal comendo mandacaru e bebendo água de casca. Foi recolhido por um vaqueiro de Paulo Afonso, que criou ele até os 15. Aos 16, ele fugiu da fazenda do vaqueiro também, porque não suportava ficar parado em lugar algum, depois do que viu. Aos 19, em 2014, ele entrou pro bando de um cangaceiro chamado Sinhô Pereira, primeiro chefe do Virgulino. Quando o Virgulino tomou o bando em 2022, o menino, agora um homem feito, de 27 anos, se tornou o braço direito do novo capitão. Tinha mudado o sobrenome. Já não era mais Albuquerque. Tinha virado Ferraz, que era sobrenome da mãe, da família de Paulo Afonso. E tinha esperado 25 anos para cruzar com o primo dele de novo. Agora ele estava cruzando. Se lembra de mim, primo? Teotônio empalideceu. Desceu 3 degraus da varanda. O trabuco ainda na mão, mas baixo. Tercílio. Tu é o Tercílio? Sou o que sobrou dele. Tercílio, a gente é família. Aquilo foi há 25 anos, tu era menino, tu não entende direito. Tercílio deu mais um passo. O Lampião se afastou um passo, para dar espaço. Os 40 homens do bando ficaram calados, sem mover um músculo. Ninguém queria perder uma palavra. Aquilo eu perdoo, Teotônio. Pode crer. 25 anos pensando no meu pai no chão da nossa sala, o sangue descendo pelo tijolo, 25 anos para chegar nessa conclusão. Eu perdoei o senhor faz uns 3 anos atrás. Ia deixar o senhor morrer de velho em Garanhuns e pronto. Teotônio respirou. Por um segundo, esperou. Mas aí o senhor fez uma coisa que eu não consigo perdoar. Tercílio, eu não. Uma mulher queimou no domingo passado, primo. O nome dela era Dona Mercês, mulher do vaqueiro Zé Bolacha, que está atrás de mim agora, montado naquele cavalo baio. Ela morreu de pé, encostada numa janelinha de cineiro, tentando arrancar o batente com as mãos ensanguentadas, para salvar mais uma criança.
E uma menina de 7 anos, filha dela, saiu viva dessa janela. Saiu viva e correu 4 quilômetros descalça pela caatinga, com um terço de miçanga apertado na mão. Ela me contou o que o Senhor fez. Ela me contou ontem à noite, em Tacaratu, antes da gente cavalgar. Aqui, o Zé Bolacha não disse nada. Só olhou o coronel. Mas quem olhou pro olho do Zé Bolacha naquele momento, diz que viu uma coisa que não tem nome em português. Teotônio começou a falar rápido. Foi o padre, Tercílio, foi o padre que me provocou. Tu não sabe como é, aqui no sertão a gente tem que... Lampião interrompeu. Fez um movimento pequeno com a mão. Frio. Seu Teotônio, o capitão Tercílio está tentando te explicar uma coisa com delicadeza. Eu vou ser mais direto que ele. O senhor vai queimar hoje. Exatamente como queimou o padre, a dona Mercês e 40 outras almas. A única diferença é que o senhor vai queimar sabendo o porquê. Teotônio tentou levantar o trabuco. Não deu nem para ele chegar na altura da cintura. O volta seca, do leque, apareceu do lado dele sem barulho nenhum, torceu o braço do coronel para trás, e tirou o trabuco da mão dele como quem tira o brinquedo de um menino. O bando arrastou Teotônio pro galpão de forragem. Era um galpão de paia seca, de uns 15 metros de largura, onde guardavam o capim dos zebus. O Lampião mandou que os capangas do galpão de trás fossem trazidos também. Foram trazidos. Os 8, mais o coronel, mais os 4 sentinelas, foram trancados dentro do galpão de forragem. Madeira, querosene e palha empilhada do lado de fora. Algemaram o coronel a uma viga central, para que ele não pudesse se esconder atrás dos outros. Antes de atear o fogo, Tercílio entrou no galpão. Parou em frente ao primo. Teotônio chorava agora. Tinha urinado na camisola de linho branco. Tercílio olhou para ele por uns 2 minutos, calado. Depois falou uma última frase. Meu pai, o Joaquim Albuquerque, teu irmão, foi cego do olho direito de nascença, lembra? Por isso ele andava com aquele tapa-olho de couro. A gente achava engraçado quando era menino. Tu também lembra disso? Teotônio balançou a cabeça. Sim. O Frei Aparecido, que o senhor queimou, era cego do olho esquerdo. Faca em Triunfo, em 1908. Olho fechado na vida inteira. E aí o Tercílio fez uma coisa. Uma coisa que o Zé Bolacha, que assistiu tudo do lado de fora, contou depois, até a morte, pros netos em Floresta. Uma coisa poética e brutal do sertão. Tercílio tirou do cinto um canivete pequeno, de cabo de osso, e arrancou do coronel Teotônio o olho direito. Um só. Para que o coronel saísse desse mundo como o irmão dele, o Joaquim, tinha entrado nele, cego do direito. Para empatar o placar da família, primo. Teotônio gritou. Tercílio saiu do galpão. Trancou a porta. O Lampião encostou a tocha. E a fazenda Boa Vista, entre as 5h30 e as 6 da manhã de uma quinta-feira de março de 1929, teve o seu galpão de forragem virando brasa. Mas antes de a gente fechar essa história, preciso te perguntar uma coisa, e eu quero mesmo a tua opinião, quero ler nos comentários. O Tercílio arrancando o olho do primo antes de queimar ele, isso foi justiça do sertão. Isso foi o capitão cobrando o que era devido desde 1904. Ou o Lampião e o Tercílio passaram do ponto? Escreve aí embaixo, eu vou ler uma por uma. Na dúvida, deixa pelo menos o joinha aí, que o caos merece. Tem ainda uma coisa. Uma coisa que ninguém espera. Na hora que o galpão começou a queimar, o Lampião mandou revistar a casa grande. 4 homens subiram.
Encontraram a esposa do coronel, uma senhora de 40 anos chamada Dona Antônia, e 2 empregadas, trancadas no quarto grande. Lampião mandou não tocarem em nenhuma. A Dona Antônia não sabia de nada. Mulher de coronel de Garanhuns não sabe nem onde o marido urina. Deixem lá, peguem dinheiro, peguem joia, mas não toquem em mulher. Mas no sótão da casa grande, trancada por fora com cadeado, os homens encontraram uma outra coisa. Uma menina. 11 anos. Pele escura. Olho fundo. Trancada naquele sótão fazia 5 anos. Chamava-se Domingas. Filha de uma empregada chamada Dona Rita, que o coronel Teotônio tinha matado em 1924, por motivo de ciúme, porque achava que a Rita tinha falado com um vaqueiro. A Domingas tinha 6 na época. O coronel, por algum motivo cruel que só ele sabia, tinha mantido a menina trancada no sótão desde então. Dava comida por uma fenda. Era, literalmente, uma escrava secreta no sótão da casa, em pleno 29, 40 anos depois da abolição. Quando os cangaceiros abriram a porta, a Domingas recuou pro canto do sótão, se agachou, chorou, implorou para não apanhar. Levaram ela para baixo. Lampião a viu. Tirou o chapéu. Se ajoelhou para ficar da altura dela. Falou baixinho: menina, tu não conhece esse tio aqui, mas o teu castigo acabou hoje. Vou te levar para um lugar bom. Quando o bando saiu da fazenda, às 7 da manhã, levava a Domingas na garupa de um dos cavalos. Lampião mandou pessoalmente ela para Juazeiro do Norte, pro convento das Irmãs de Santa Rita, que ficava sob os cuidados do padre Cícero Romão Batista. Ela foi recebida pelas irmãs. Entrou no convento em maio de 29. Virou irmã Domingas quando fez votos, em 39. Serviu naquele convento até 1989. Morreu em 89, com 71 anos, de câncer. Nunca falou da infância para ninguém, exceto pro padre confessor dela, e o padre levou o segredo pro túmulo. Na volta para São Bento do Quixadá, o bando passou pelas ruínas da capela queimada. A vila toda estava lá fazendo o velório coletivo dos 42 mortos. Mariquinha estava lá, de mão dada com o seu Antônio da Venda, que tinha ficado tomando conta dela. O Zé Bolacha desceu do cavalo emprestado. Abraçou a filha. Ela apertou o terço de miçanga, mostrou pro pai. E aí o Tercílio Ferraz, o segundo em comando do bando de Lampião, desceu do cavalo dele. Se aproximou da Mariquinha. Tirou do bolso da camisa um terço velho. Um terço de madeira escura, gasto de tanto uso, com a cruz lascada numa ponta. Esse terço tinha sido da mãe dele, Dona Assunção Albuquerque, que morreu em 1908, de tristeza, depois de perder o marido e o filho de uma vez só. O Tercílio tinha voltado escondido em 20 de 11, com 16 anos, na fazenda onde morava a mãe, e a encontrou recém-morta na rede. Pegou o terço. Carregou 25 anos no bolso. Era a única coisa que ele tinha do mundo antes do fogo. Se abaixou para ficar da altura da Mariquinha. Botou o terço de madeira na mãozinha dela. Fechou os dedinhos dela sobre o rosário. E disse só uma frase: esse terço rezou pela minha mãe 25 anos, menina. Agora ele reza pela sua. As duas se encontram no céu. Me promete uma coisa: nunca perde ele. Mariquinha prometeu. Ficou com os 2 terços. O de miçanga da avó paterna, aquele que Dona Mercês tinha colocado no pescoço dela na sexta-feira antes da missa, lembra dele? E o de madeira de Dona Assunção Albuquerque, que veio das mãos de um cangaceiro que ela nunca mais ia vereador. O bando partiu ao meio-dia. Foi pro sertão.
Continuou o cangaço por mais 9 anos, até 28 de julho de 1938, quando o Tercílio Ferraz morreu em Angicos, na Grota, ao lado de Lampião, Maria Bonita, Luiz Pedro, e mais 7 cangaceiros, na emboscada do tenente João Bezerra. O corpo dele foi reconhecido no dia seguinte por 2 vizinhos de Garanhuns, já velhos, que tinham sido amigos de infância do pai dele, Joaquim Albuquerque. Ambos choraram quando viram. Disseram que a cara de homem feito era igualzinha à do pai. Levaram o terço de madeira? Não, o terço de madeira estava em Juazeiro, na mão da Mariquinha, em 1938. O que o Tercílio levou consigo para a grota em Angicos foi o Zé Bolacha, quer dizer, foi a história do Zé Bolacha, a memória da mulher queimada e da menina de 7 anos. Foi o que ele levou para morrer. O Zé Bolacha viveu até 1942. Vaqueiro até o fim. Criou a Mariquinha sozinho. Toda sexta-feira antes do domingo 17 de março, ele ia nas ruínas da capela reconstruída e acendia uma vela. Morreu em Floresta, Pernambuco, de febre amarela, em 42, com o terço de miçanga da Mariquinha emprestado no pescoço. Naquele dia ela estava em Juazeiro, onde tinha virado professora, e ela pediu pro pai levar o terço até se recuperar. O pai não se recuperou. Foi enterrado com o rosário. A Mariquinha cresceu, virou professora primária em Juazeiro do Norte. Ensinou catecismo e leitura para gerações inteiras de meninos e meninas do Crato e de Barbalha. Casou com um alfaiate chamado Seu Pedro, mas nunca teve filhos. Dizia que o ventre dela tinha queimado na capela com a mãe. Morreu em 1973, com 51 anos, de um infarte súbito. Foi enterrada com os 2 terços, o de miçanga da avó paterna, que tinha voltado do pescoço do pai, e o de madeira da dona Assunção Albuquerque, que veio da mão de um cangaceiro. A capela de São Bento do Quixadá foi reconstruída em 1934, com dinheiro que o padre Cícero mandou de Juazeiro. Foi rebatizada como Capela de Nossa Senhora das Dores. A vila foi renomeada para Capelinha e, em 1942, absorvida pelo município de Floresta. Hoje, no lugar da Capela Velha, tem um cruzeiro de pedra com 42 nomes gravados. Dizem que, nas madrugadas de 17 de março, quando o vento bate na caatinga perto de Floresta, o sino da Capela Velha, que não existe mais desde 29, ainda toca. 36 badaladas, como toda missa de 8. Ninguém nunca gravou. Ninguém nunca provou. É lenda do sertão. Mas toda lenda do sertão, e isso, meu amigo, você vai descobrir com o tempo, tem um coronel que deu a ordem. E tem um terço que, num lugar que ninguém espera, volta pra mão certa. Se esse causo te pegou, deixa o joinha aí embaixo. Aqui é meu único pagamento, e Deus me livre de me arrepender de ter falado essa palavra. Se inscreve no canal, que toda semana tem história desses causos que a escola nunca contou e que os avós da gente preferiam morrer com eles do que passar adiante. E se puder, manda esse vídeo para um amigo seu que gosta de história do Brasil, aquele primo que adora um causo de cangaço, aquele tio que tem livro de Lampião em casa. A gente cresce junto, e histórias assim só duram se passarem de boca em boca, ou nesse caso, de tela em tela. Semana que vem tem outro causo. É sobre um tenente de volante que fez um juramento numa noite de lua cheia, em 1930, e se arrependeu pelo resto da vida. Um desses que o diabo escutou e tomou nota. Até lá, que o sertão te guarde, e que